No último dia 30 de abril de 2026, foi divulgado o regulamento fiscal de IBS e CBS, trazendo diversos esclarecimentos importantes sobre a reforma tributária. E nesse vídeo eu vou explicar para você como funciona na prática o cálculo do IBS e CBS. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal para não perder outros conteúdos sobre a reforma tributária, contabilidade e assuntos empresariais. A reforma tributária trouxe uma nova lógica de tributação sobre o consumo, substituindo diversos tributos atuais pelo IBS e pela CBS. E uma das maiores dúvidas dos empresários hoje é justamente entender como esse cálculo vai funcionar no dia a dia da empresa. Então, agora eu vou abrir aqui na tela do meu computador para te mostrar como funciona essa apuração na prática, quais são os pontos que merecem a sua atenção e como você pode começar a entender o impacto desses tributos dentro da sua operação. Para exemplificar, eu peguei um modelo de uma nota fiscal real adquirida agora no mês de maio de 2026, aonde foi adquirido um único produto, nesse caso até um imobilizado, ou seja, um ativo que vai ser utilizado aqui na operação da Novac, um aquecedor. Atualmente nós não temos nenhum crédito com relação a esse tipo de aquisição. E veja como o IBS-CBS vai funcionar. Então hoje eu adquiri esse produto por R$ 299,80, esse foi o valor efetivamente pago. E dentro desse valor estão os impostos embutidos. Aqui já vem uma das grandes mudanças da reforma, que é a não cumulatividade plena. Hoje tem muitos impostos que acabam incidindo em cascata, como o PIS e COFINS, que nesse caso foi de 22,32, 9,25% do valor menos o valor do ICMS, e o valor do ICMS que é totalmente por dentro. Veja que aqui a base de cálculo do ICMS já é o preço final do produto. Então o ICMS ele está embutido em todos os produtos hoje que recebem a sua incidência. Então, se a gente fizer o cálculo do 299 retirando os impostos atuais, PIS e COFINS e o valor do ICMS, nós temos que esse produto, na verdade, custa R$ 219,02. É esse valor que vai sobrar lá para as Casas Bahia, onde a gente adquiriu esse aquecedor aqui, por exemplo. Livre de impostos, né? 219,02. Para que a gente faça o cálculo de IBS e CBS, a gente precisa entender qual que é o valor desse produto ou desse serviço. Então, portanto, essa vai ser a nova base de cálculo, já que o IBS e a CBS não incidem sobre os impostos. Eles têm, então, a incidência ali como valor agregado. Essa já é uma das grandes diferenças. O IBS e CBS também é carinhosamente chamado de IVA dual, porque é um imposto de valor agregado, eles não incidem um sobre o outro. Então, sobre essa base do produto, vai incidir aqui, como exemplo, já que não temos a alíquota efetiva de IBS e CBS, nós estamos utilizando uma carga de 28%. 9,3% de CBS e 18,7% de IBS. Isso geraria uma carga de R$ 20,37 de CBS nessa nota fiscal e R$ 40,96 de IBS, gerando um valor da operação já menor do que o atual. Veja que a carga tributária, apesar de ser 28%, ela acaba reduzindo por conta da sua incidência não acontecer sobre os demais tributos. E atenção para o split payment, porque nesse momento a Casas Bahia vai receber apenas 219, já que pagamos esse valor no cartão de crédito, e o valor dos tributos vai ser repassado diretamente para o governo. Dessa forma fica um pouquinho mais fácil da gente entender. Mais um ponto bem importante é, por exemplo, para as empresas do Simples Nacional. Como é que isso aqui impacta no dia a dia? Tudo bem, Dani, então reduziu lá, né, o valor até da mercadoria no final do dia, mas e se eu sou do Simples, isso vai me impactar? Vejam aqui a análise que a gente precisa fazer para as empresas do Simples Nacional. Agora, em 30 de setembro, as empresas do Simples Nacional têm que fazer uma grande opção. Se elas vão continuar no Simples Nacional e se elas vão optar pelo regime do Simples Nacional recolhido no Documento Único de Arrecadação, que é a DAS, ou se elas vão optar por recolher o Simples Nacional e os novos tributos IBS e CBS por fora, no regime regular de IBS e CBS. Qual que é a vantagem de optar pelo regime regular? A vantagem está nos créditos. E muitas pessoas estão falando do crédito que vai ser repassado para o cliente. Mas aqui eu trouxe uma visão de como isso vai ser aproveitado no momento das aquisições.
Lembra que eu falei que aqui é um imobilizado? Então, todas as empresas precisam de imobilizado, ou seja, um mobiliário, um notebook, um computador. Hoje, muitas empresas não conseguem tomar créditos disso, principalmente as empresas de serviço, como é o caso aqui da Novak. Já no exemplo em questão, a gente vai ter uma diferença de custo financeiro. Lembrando que o IBS e CBS, ele tem um creditamento de maneira financeira, diferente hoje que nós temos aí os impostos com créditos tributários. E isso quer dizer que o IBS e CBS passam a ser caixa. É tipo como se fosse um cashback novo do governo, né? Então, se eu fizer a opção pelo novo regime, que é o regime regular do IBS e CBS, eu recebo um cashback. Mas qual que é o valor desse cashback? Aquele valor lá anterior, R$ 20 de CBS e 40 que eu vou creditar no momento dos débitos que eu tenho aqui com a minha prestação de serviço. Então, é como se fosse um sistema de pontos aí do governo para você recuperar. Agora, se você se mantiver no Simples, você não tem como ter esse creditamento. E aí, o seu custo, mesmo após a reforma tributária, ele vai ser integral. Vai ser do valor dos produtos mais IBS e CBS. E esse valor morreu aí, você não tem como aproveitar esse valor. Agora, se você aproveitar para fazer o abatimento dos impostos que você já paga, o custo dessa aquisição aqui, por exemplo, iria para 219,02. Então, o valor de IBS e CBS ia ser aproveitado ao longo da sua cadeia. A reforma tributária já é uma realidade, mas enquanto muitos empresários ainda estão esperando que ela seja cancelada ou revogada, outros já estão preparando as suas empresas e se antecipando às mudanças da tributação brasileira. E isso pode fazer toda a diferença nos próximos anos. Aqui na Novak, nós temos um serviço exclusivo para empresas que querem se preparar para essa nova fase com mais segurança, estratégia e planejamento. Então, se você precisa de ajuda para entender como a reforma tributária vai impactar o seu negócio e preparar a sua empresa para uma nova era, entre em contato com o nosso time. Aqui na tela tem um QR Code e os links também estão na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like porque isso ajuda muito o nosso canal. E é claro, se inscreve aqui para não perder os próximos conteúdos sobre a reforma tributária. Até a próxima!